Olá, gente do sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Espero que sim. Boas notícias, gente. Nós estamos perto de voltar, vocês estão vendo, né? As aulas já estão voltando no Sudeste, no Sul. Em breve seremos nós. Então, façam as atividades atrasadas, assistam às aulas e peguem as atividades complementares, porque logo, logo nós estaremos de volta, tá bom? E hoje nós vamos estudar aí, ó, variedades linguísticas. Amo esse assunto, vocês vão adorar, bem facinho. Ó, tá na página qual, gente? 45. Pega teu livro aí, na página 45. Você tem variedades linguísticas. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, vamos acompanhando os slides, tá bom? Bem devagarinho para você ir entendendo sem pressa, tá? Tô com muita saudade de todos. Vamos lá. Ó, eu trouxe uma música para vocês aí, vocês vamos acompanhar para vocês verem se vocês conhecem essa música. Ó, quando olhei a terra ardendo, eu sou uma péssima cantora, mas vou cantar. Com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então, essa música, aposto que vocês já ouviram, e nesse tempo junino aí, mesmo em casa, com certeza deve ter tocado. Alguém sabe de quem é? De quem é essa música? Quem? Luiz Gonzaga. Essa música é de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Eu quero que você olhe para a música e veja, ó, quando olhei a terra ardendo. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia. Olha essa aqui, ó. Então eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo o meu coração. Então, observem essa letra da música, tá? Todo mundo conhece, ela é bem famosa. Aí, com base na música, eu quero que você me diga qual é o cenário do sertão que é descrito na música. Vamos voltar lá na música? Qual é o cenário que é descrito aqui, gente? O cenário da seca, né? Ó, eu perguntei a Deus do céu por que tamanha judiação, que braseio que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então o cenário é o sertão. Então eu disse, a Deus Rosinha, guarda contigo o meu coração. Beleza, o cenário é o sertão. Qual é o tema da música? Qual é o tema tratado nessa música? Lá no sertão é o quê? A seca, né? A seca do sertão. 3. Poderíamos afirmar que o conteúdo expresso pelo compositor em décadas passadas se faz novo nos dias atuais? Ou seja, o cenário do sertão aqui, ó, esse cenário da seca, do sertão, das pessoas indo embora, né? Isso ainda foi escrito há várias décadas atrás, mas é atual hoje, sim ou não? E aí, sétimo, é? Sim, né, gente? A gente ainda vive a seca, as pessoas ainda abandonam a sua terra e vão embora. Então, isso aqui é mais do que atual. Essa música é atualíssima, tá? Vamos ver a próxima. Na sua opinião, qual o grau de escolaridade do eu lírico? Eu lírico é quem escreve a canção. Quem escreve a canção não. Quem está falando na canção, quem escreve é o autor. Quem está falando pelo grau, pela a música que vocês estão vendo, vocês acham que ele tem que grau de escolaridade, assim? Vocês acham que ele tem um fundamental, que ele está já no ensino médio, ou ele está numa faculdade? Olhando assim, dá para vocês terem uma noção? Sim ou não? Eu vou deixar vocês pensarem sobre isso, não vou dar essa resposta, tá? Vamos ver a outra questão. Qual sua possível profissão? Olhando para a música, e qual a possível profissão do eu lírico? Possivelmente ele é uma pessoa, um agricultor, né, gente? Porque ele está reclamando da seca, né? Ele trabalha com a terra, não está dando mais para ficar no lugar dele. Então, observando essa música, voltando para o grau de escolaridade do eu lírico, vocês percebem que, ó, quando olhei a terra ardendo, olhei é o quê? Olhar, né? Olhei a terra ardendo. Ó, aqui outra. Que braseiro que fornaia, nem um pé de plantação. Plantação, é plantação, né? Vamos para outra. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então, eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo o meu coração.
Então, né? Então eu disse. Então, essas palavrinhas que estão assim entre aspas, elas estão escritas de uma forma diferente. E eu vou explicar para vocês por quê. Por que que ela está na música diferente? O nome disso nada mais é do que variação linguística. É o assunto da nossa aula. Aí retiro da canção expressões típicas da linguagem. Foram essas que eu acabei de falar. Você compreendeu o que quis dizer a canção? Ou seja, houve comunicação, mesmo com algumas expressões que parecem erradas, que foi a que eu destaquei. Gente, vocês conseguiram entender nesta canção que ele fala do sertão, da seca, do sofrimento? Sim ou não? Sim, aposto que eu estou ouvindo muito sim. Sim, professora, ótimo. 8. Suponha que você seja um médico oftalmologista. Olha só. Aí a professora de vocês estão indo me consultar. Excelente. E no consultório chegasse um paciente cujas palavras fossem: você é um médico, está sentado lá no seu consultório e chegou um paciente, certo? E ele falou desse jeito para você: doutor, meus olhos estão ardendo, como você agiria diante de tal afirmação? Corrigiria ou procedia o exame dos olhos? Então, se você está no seu consultório, aí chega um paciente e fala: doutor, meus olhos estão ardendo. O que você faria como médico? Você continuaria a sua consulta ou ia corrigir? E aí? O que vocês fariam, hein? Deu para entender o que está acontecendo com o seu paciente? Ó, doutor, meus olhos estão ardendo. Ou seja, os olhos da pessoa estão ardendo. Será que é preciso corrigi-la ou não? A gente continuaria conversando. E aí, então, a gente vai entrar nas nossas variedades linguísticas. Aí eu coloquei variantes, mas é a mesma coisa. O que devemos levar em conta em nosso estudo? Ó, cada um de nós, gente, nasce, começa, aprende a língua em casa, com os familiares. Ao ouvir as pessoas falando, nós também vamos aos poucos apropriando do vocabulário e das leis. Então, cada um ao nascer vai ouvindo a língua e vai aprendendo. Também treinamos nossa boca e nossas cordas vocais para produzirem sons, que se transformam em palavras, em frases e em textos inteiros. Uma criança, um bebê, quando começa a falar, vai treinando a boca, vai mexendo e depois vai transformando as palavras, frases e os textos, né? Assim que acontece com todo mundo. Quando passamos a ter contato com outras pessoas na rua, na escola, na cidade, no sítio, percebemos que nem todos falam como nós. E nossos parentes mais diretos. Mas nem por isso deixamos de compreendê-la. Ou seja, quando você conversa com outras pessoas em outros lugares, você percebe que nem todo mundo fala como você. Fala diferente. Por que será? Mas esse falar diferente faz com que você não entenda o que a pessoa fala ou você entende? Como o paciente que chegou e disse: doutor, meus olhos estão ardendo. Ele não fala diferente do médico, mas essa diferença impede que haja comunicação, sim ou não? Vamos levantando as hipóteses, tá? Existem pessoas que falam diferente por serem de outras famílias, de outras cidades ou de regiões do país, ou até mesmo por serem mais idosas ou mais jovens. Não é, gente? A gente no Nordeste tem um jeito de falar, o pessoal do Sul tem outro, do Sudeste, os nossos avós têm outro jeito de falar. Então, cada pessoa, cada comunidade, cada região tem um jeito de falar diferente. E aí, isso a gente chama o quê? Ó? Variante regional. Então, variante regional é o modo de falar de uma pessoa de uma determinada região. Ó, conforme a região do falante, o uso da língua varia, ou seja, muda, pois este tem vocabulário e pronúncia da sua região, o que não significa dizer que a região X fala melhor ou mais bonito que a região Y. Quem pensa assim tem preconceito linguístico, ou seja, às vezes as pessoas falam: a pessoa que nasce em tal região no Nordeste não fala tão bonito quanto quem nasce no Sudeste. Isso é preconceito. Nós temos o nosso jeito de falar, eles têm o jeito de falar deles, ó. Exemplo, um falante nordestino ao chegar numa feira. O falante chegou lá na feira do Rio de Janeiro, amo a feira que tem lá em São Cristóvão. E ele falou assim ao vendedor: isso é nós, né? Que nós somos um falante nordestino. Quero 1 quilo de macaxeira. E o vendedor responde: caramba, não tenho. Tenho mandioca, serve? O falante nordestino olha para o produto e diz: vou levar, é a mesma coisa. Ou seja, nesse exemplo,
O falante nordestino usou a palavra macaxeira, mas lá no Rio de Janeiro eles usam mandioca. Só que é o mesmo produto. Só que aqui no Nordeste nós falamos macaxeira e lá no Rio de Janeiro eles falam o quê? Mandioca. E nenhum nem outro está errado, gente. Cada um tem o seu jeito de falar próprio, de acordo com a sua região. Então, não existe jeito de falar melhor ou pior. Cada um tem um jeito de acordo com uma variante que é a regional, é a primeira. Vamos outro exemplo. É comum as pessoas de diferentes épocas, ou seja, o jovem e o idoso, utilizar um vocabulário diferente, na maioria das vezes escreverem de modo diferente. Um exemplo vivo para nós é a reforma ortográfica, a qual muda o jeito de escrever de algumas palavras. Com a reforma ortográfica, gente, algumas palavras perderam acento e outras ganharam. Com o tempo vocês irão aprender isso, tá bom? Vamos ver esse exemplo. Num consultório entra o avô de vocês, 65 anos, e vocês, o neto, vocês não têm 10, mas têm 12 anos. O avô olha para o médico e fala: doutor, quero que o senhor me receite um remédio para meu neto que está com difruço. Difruço. O que será difruço? O médico, meio que aturdido, porém compreende a fala do senhor e começa a prescrever a medicação. Eis que o neto interrompe: vovô, eu não tenho essa doença aí, não. Eu tenho apenas um leve resfriado. Olha aí, o que o vovô disse, ele tinha um difruço e o neto disse que tinha um resfriado. Então, as pessoas de diferentes épocas, o menino que era mais novo fala resfriado e o vô fala difruço. Quer dizer que está errado? Não, gente. Quer dizer que o idoso tem a forma de falar e o jovem tem a forma de falar dele, tá? Vamos para outro exemplo. Pessoas que têm muito acesso à leitura, escola, filme, internet, apresentam a variedade da língua, digamos, mais próximo do falar exigido pela sociedade. Ou seja, esse exemplo aqui é de uma pessoa que tem mais conhecimento das letras, que lê muito, estudou um pouco mais. Exemplo, a conversa é entre três jovens de diferentes classes social, ou seja, a classe alta, a classe média e a classe baixa. Os três estão conversando, só que o poder econômico de cada um é diferente. Tem o que está na parte maior, o que está na média e o que está na menor aqui. Vamos ver o jovem da classe alta. Li ontem vários artigos sobre variação linguística na biblioteca virtual e tive aulas com meu pai. A fala dele, tá? O jovem da classe média. Foi mesmo, cara. Eu tenho internet, livros, TV a cabo, mas não li nada. Convidei um antigo colega para ir lá, em casa, e ele também utilizou minhas mídias e fez essa leitura que você aí fala. A fala do jovem, da classe média. Vamos ver o da classe baixa. O convidado fui eu, não tenho esses recursos, apenas as xerox das aulas. Por isso aproveitei a oportunidade dada pelo colega, a fim de também me sentir incluído e li tudo que pude. Resultado, hoje entendo as variações e sei me defender diante do preconceito linguístico. Então, o jovem de classe alta fala de um modo, de classe média de outro, e o de classe baixa de outro, devido ao nível de quê? De leitura. Então, isso também influencia a nossa fala. As pessoas que leem mais, têm mais cultura, falam de um jeito diferente de quem tem menos acesso à cultura. Isso quer dizer que quem tem da classe baixa, por exemplo, fala errado? Não, fala diferente, tá bom? Não é errado, é diferente. Outro nível de instrução também faz com que a língua sofra variações. Ou seja, quando o falante somos nós, ele estudou mais, ele usa a língua mais formal, de acordo com a escolaridade. Vamos ver um exemplo. Exemplo, conversa entre o agricultor analfabeto e o meteorologista. O agricultor diz: senhor, hoje chove de todo jeito. Aí o meteorologista: não, as previsões só anunciam chuvas para o fim do mês. O agricultor: não concordo não, senhor. E até porque o mês miou. O mês findou e hoje já é 15. Assim tá nomeado e vai chover. Meteorologista: mas e as previsões? O senhor não entende de nada, nem falar sabe. Olha o preconceito, gente, ele dizendo. Olha o preconceito. O agricultor responde: me desculpe, falo bonito como o senhor e eu posso não saber. Mas se o senhor tem estudo, não parece porque não sabe nem a respeitar o mais velho. E se eu não sei falar como diz, é porque eu tenho 65 anos e nunca falei de falar com o povo daqui. E nunca errei um palpite de chuva.
Olha aí, o meteorologista tem um jeito de falar porque ele estudou mais, conhece mais as letras. E o agricultor, gente, tem o jeito dele de falar. Mas isso não impede que não haja comunicação. Ao contrário, eles conversam normalmente, só que o agricultor com o jeito dele e o meteorologista com o jeito dele, tá bom? Outro exemplo, uma mãe com um filho em casa e na escola, na qualidade de sua educadora. Então, a mãe falando com o filho, dando orientação para ele estudar. Filho, vai estudar avaliação linguística. A avaliação é hoje. Te dou uma bola, se tirar 88. Não vai me envergonhar, hein? Aí o menino, mamãe, eu já sei que a língua varia conforme a região, o tempo, o grau de instrução e um bocado de coisas mais. Me dê, mamãe, a bola? A mãe. José, estude variação linguística, que a avaliação será hoje e eu darei à turma um livro a quem tirar 80. José, professora, sei de todas as variações, inclusive como banir o preconceito linguístico existente na sociedade. E agora, mereço 80 e o livro. Então, mais uma vez, esse exemplo aí é para mostrar a você que não existe o jeito certo de falar, existe a variação linguística, ou seja, um falante fala de acordo, aqui, olha, aqui tem um resumo de tudo que a gente está estudando. Um falante fala de acordo com a região, do Nordeste fala de um jeito, do Sudeste de outro, e assim vai. O tempo, o mais jovem tem um modo de falar, o mais idoso tem outro. O grau de instrução, a escolaridade, quem estudou menos tem um jeito de falar, quem estudou mais tem outro jeito. Então, isso se chama variedade linguística, o modo de falar de cada pessoa, de acordo com a região, com a idade e com outras características, tá? E aí, eu não lembro se eu já falei a vocês sobre língua oral e língua escrita. A língua oral é essa que a gente está usando para nos comunicarmos, né? E a língua escrita é o que a gente escreve os nossos textos. A diferença, vamos ver isso aqui. A língua oral também é diferente da língua escrita. Claro, né, gente? Quando a gente fala, usa a oralidade, igual eu estou falando agora, a língua ela é mais rápida, ela é espontânea. Eu penso e já falo. Na escrita não é assim. Eu escrevo, tenho tempo de apagar e de fazer. Então, a língua oral e a escrita têm diferença? Assim, quando escrevemos, temos condição de escrever bem as palavras, o que eu acabei de dizer. Corrigir o texto, melhorar e até transmitir o que desejamos. Na fala, isso não é possível. Ela apresenta repetições, quebras de sequência, lógica, problemas de concordância e várias expressões de apoio. Expressões de apoio é o que a gente usa no final. Por exemplo, às vezes eu falo assim, vocês entenderam, né? Isso é uma expressão de apoio, tá? Em outras palavras, podemos resumir que a escrita, ou seja, quando você vai escrever, você planeja e a fala é espontânea, o que eu acabei de dizer. Então, quando você vai escrever, você tem tempo de planejar, de apagar, corrigir, e na fala não, a fala é espontânea. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é espontâneo, é instantâneo. Eu penso e falo, certo? Então, a língua oral, aqui, ó, a língua oral e a língua escrita tem diferença. A oral é espontânea e a língua escrita ela é planejada, tá? E aí, diante disso, eu tenho a língua formal e eu tenho a informal. O que é isso? Tá aí, ó, mudando a página aí na 46, na parte roxinha, tem lá formal e informal. Vamos dar uma lidinha, eu explico. Também chamada de culta ou padrão. Ao falarmos em público ou conversarmos com pessoas mais instruídas do que nós, ou ainda com pessoas que ocupam cargo ou posição elevada, passamos a empregar a língua formal, isto é, falando de modo cuidadoso. Evitamos as gírias, expressões grosseiras, quanto aquelas que demonstrem muita intimidade. Caramba, essas expressões que são quando a gente tem muita intimidade. Então, a língua culta ou padrão é veiculada nos dicionários, nas gramáticas, nos textos literários, técnicos científicos e jornalísticos e nas redações oficiais do país. A língua culta ou padrão é a língua formal, tá? É aquela que eu uso com mais cuidado, que eu uso para escrever meus textos. Também quando eu vou conversar com uma pessoa um pouco mais instruída, eu falo mais calmamente, para eu pensar nas frases, ser bem elaborada. Então, essa é a língua formal. E a informal? Ao contrário, se a conversa for com pessoas conhecidas, com as quais temos intimidade ou mesmo familiaridade, podemos falar de modo informal, mais popular e menos policiado, pois nosso interlocutor, com quem eu falo, não se chocará com a nossa linguagem. Então,
A língua informal, você usa ela no seu ambiente mais familiar, no ambiente íntimo, com seus amigos. Por exemplo, quando vocês estão conversando e usam uma gíria entre vocês, é o que? Língua informal. Você está usando no ambiente de amigos, né? Mas quando você vai apresentar um trabalho na sala, por exemplo, você vai usar a língua formal. Você vai pensar, vai elaborar suas frases, vai procurar seguir as regras da gramática, tá? Então, a língua formal é aquela que nós planejamos mais, que nós temos aqui, ó, cuidado. E a informal é aquela que a gente usa na família, que a gente usa com pessoas que têm mais intimidade. Ó, eu terminei essa parte aí, mas eu quero só falar uma coisa para você. Aí na 46 tá aí, ó, situação formal e informal. É a mesma coisa que eu falei, daí, mesma coisa. A língua formal, ela é usada num ambiente que você precisa demonstrar um certo mais conhecimento, que você não tem muita intimidade com as pessoas. E a língua informal no ambiente que você já é íntimo, você não está ligando muito, então você usa aquela fala espontânea, tá? Então, isso é variação linguística. Vou voltar aos slides lá para o começo, ó, antes da gente passar aqui. Variação linguística é justamente isso, gente. Você saber que cada falante tem o seu jeito de falar, de acordo com a sua região, com a sua idade, com o seu grau de escolaridade, e não é errado. Não é porque ele falou oiê e não olhei que oiê é errado. É diferente. Quem era que escreveu essa música? Quem é o Eulírio? Foi o agricultor, então o jeito de falar dele é diferente, tá bom? Isso se chama variação linguística, tá? Um beijo, qualquer coisa fala comigo no WhatsApp.